dor se torna uma professora. Desde criança, eu fui aprendendo com a dor. A dor de ser uma criança sem amor, não ter o amor da minha mãe. Ela não tinha tempo para mim. E eu venho do relacionamento onde meu pai já tinha outra família. Surras, muitas surras. Eu respirava perto dela, ela me batia. Qual será o resultado? Muito revoltado. Na minha cabeça eu ficava maquinando a morte dela. Aprendi muito com essa dor. E ainda, aprenda como empreender junto com o seu parceiro. Será que dá para abrir um negócio sem dinheiro e sem ideia? É isso que a gente vai descobrir hoje no Economia 2. Tudo isso a partir de agora, na Escola do Amor. Olá, alunos! Preparados para mais uma aula na Escola do Amor? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre uma sensação que todos nós detestamos e que sempre que aparece indica que alguma coisa não está bem. A sensação é a dor. E existem vários tipos de dor. A dor de cotovelo, a dor de amor, a dor espiritual, a dor física. E justamente para entender qual a função da dor em nossa vida, foi que a nossa produção conversou com a professora doutora Marúcia Shakur. Acompanhe. A função da dor, ela é para indicar para o nosso organismo que existe alguma coisa errada. Existem fatores externos que podem interferir e nos levar a induzir algum tipo de dor, né? Normalmente são dores agudas. Uma dor aguda é aquela dor que começa, né, por uma lesão que facilmente ela é sanada, ela finaliza rapidamente, ela começa e termina com às vezes algumas horas ou 1, 2, 3 dias, ela não dura muito tempo. E aquelas dores que, se isso perpetuar, né, durar por um tempo maior, ela pode se cronificar. Então, ela vai levar para um período, às vezes, 1, 2, 3 meses. Ou tem pessoas que vivem com esse convívio da dor diariamente, que não é o correto, né? A dor é subjetiva, ou seja, cada indivíduo, ele tem uma sensação de dor diferente. Não quer dizer que a minha dor vai ser igual à sua dor ou à dor do meu vizinho, enfim. Se a causa da dor não for tratada, ela pode levar a problemas muito mais sérios, problemas às vezes levando à alteração motora do indivíduo, dependendo de que foi a doença, levando à alteração, consequentemente, à alteração de qualidade de vida desse paciente. Então, por isso que a dor é importante. Então, a gente tem um sinal de alerta, sentir a dor, alguma coisa está errada no meu organismo, então o correto é você ir atrás de uma ajuda, ir num hospital, numa clínica médica, para tentar entender o que está acontecendo com o seu corpo, por que você está sentindo aquela dor. Como vimos, a dor física tem muito a nos ensinar. Ela é um alerta que nos sinaliza que alguma coisa está errada em nossa saúde. A dor emocional também funciona da mesma forma. Tem até um ditado popular que diz que se a pessoa não aprende pelo amor, ela acaba aprendendo pela dor. Cada pessoa reage de uma forma diferente com a dor. E o caso da Joyce e do Rafael mostra também como que eles reagiram com a dor. Eles passaram por um sofrimento devastador que acabou trazendo um importante aprendizado para a vida deles. Veja como tudo aconteceu. A minha infância foi numa cidade pequena do interior da Bahia. Eu fiquei até os 9 anos com a minha avó, né? Porque minha mãe sempre trabalhou. Ela não tinha tempo para mim. E eu venho do relacionamento onde meu pai já tinha outra família. Então era muito conturbada foi minha infância. Pelo fato da minha mãe ser muito agredida pela minha avó, aí ela queria me maltratar da mesma maneira que a minha avó fazia com ela. Surras, muitas surras. Eu respirava perto dela, ela me batia. A mais forte dela foi que ela pegou um fio de telefone e me enforcou. Muito revoltado. Na minha cabeça eu ficava maquinando a morte dela. Minha adolescência foi mais rebelde ainda, porque eu precisava da figura paterna, eu não tinha. E quando eu ligava pro meu pai, ele só falava da pensão. Desde criança eu fui aprendendo com a dor. A dor de ser uma criança sem amor, não ter o amor da minha mãe sempre me maltratar, a dor de ter o pai afastado. Então eu aprendi muito com essa dor. Com 17 anos eu conheci o Rafael, meu irmão apresentou ele para mim. Eu já tinha conversado com ele uma vez, há 8 meses antes de começar a namorar com ele, eu tinha conversado com ele uma vez e ali eu já tinha me apaixonado por ele. Mas eu preferi não engatar nada, nem dar esperança de nada, porque eu achava que eu tinha que me preparar
para poder pensar em relacionamento. O que mais me chamou a atenção nele era que ele era uma pessoa muito madura, muito segura de si. Então eu sabia que se eu falasse para ele que os meus objetivos era casar e construir uma família, eu sabia que ele iria também pegar firme nisso e ele não iria voltar para trás. Então, a segurança que ele me passou foi o que me cativou logo de início, assim, foi amor à primeira vista. No início, foi um pouco complicado. Eu estava passando por uma fase muito ruim da minha vida, eu estava desempregado. Aí eu fui morar numa república, muita gente, era muita festa, drogas, saía todo dia. Eles namoraram por 1 mês. Logo depois, ficaram noivos. E em 5 meses, já estavam casados. Aí, logo, alguns meses depois que a gente casou, aí a gente descobriu que eu estava grávida. A gente nem esperava, porque na época ele estava começando ainda na empresa que ele estava trabalhando. E eu não trabalhava e na época eu estava correndo atrás de emprego e tudo, para poder estruturar nossa casa, poder estruturar nossa vida para depois a gente planejar em ter filhos. Mas para ele foi muito bom, porque era uma coisa que ele queria muito, era ser pai. E para mim foi um susto que me abalou muito, porque desde o começo da gravidez até o final eu tive depressão. Ele tentava conversar comigo, tentava me animar, tentava mudar aquela situação, mas ele não entendia que era um problema sério, assim, que eu estava passando por aquilo. Era muito mais do que ele podia compreender. Amor, ainda na cama? Já é quase noite. Eu vou abrir a janela, tá? Pra entrar um pouco de ar. Não. Rafael, eu tô cansada. Eu já pedi pra você me deixar aqui sozinha. Eu sei que você tá cansada, mas tem que reagir. Vamos levantar, vai. Você não entende. Você não percebeu que eu tô bem aqui? Eu quero ficar sozinha. Minha cabeça tá explodindo. Quer que eu chame o médico? Tá tudo bem? Você consegue piorar tudo. Só sai do quarto. Amor, levanta, vamos. Você come alguma coisa, toma um banho. Vamos. Vai. Não quero. Deixa eu cuidar de você. Além de todos os problemas da depressão, eles tinham que lidar com o ciúme que sentiam um do outro. Tinha um ciúmes terrível dele. Eu tinha um ciúmes, assim, bem possessivo, assim, onde ele se arrumava para ir trabalhar, eu já brigava com ele porque eu achava que ele estava se arrumando para uma outra pessoa. Ficou legal, mas eu acho que não precisa de tudo isso para ir trabalhar, né? Claro que precisa. Eu preciso estar bem. Eu vou encontrar várias pessoas importantes hoje no trabalho. Você não acha que você está exagerando um pouco no perfume, não? Exagerando por quê? Eu tenho que estar bem, né? Ué. E essa gente que você vai trabalhar, vocês vão trabalhar mesmo? Vocês vão cheirar, por acaso? Vão fazer o quê? Verdade, hein? Pode ser que role um happy hour mais tarde. Boa ideia, hein, amor? Dá um beijo aqui, vem. Não vai rolar nada. Para com isso, Joyce. Você vai encontrar quem, Rafael? Fala. Indo encontrar ninguém. Eu só gosto de ir bem vestido, de estar perfumado, de passar um desodorante e limpo pro trampo, né? Precisa ficar toda engomadinha assim pra encontrar outra? Por isso que você tá se perfumando? Fala! Joyce, não tem outra. É só o meu trampo, tá? Tem Calma, outra, fica tranquila. E você não tá indo trabalhar nenhuma que eu sei. Eu briguei feio com ele, ele foi trabalhar sem entender nada que tinha acontecido. Esperava do casamento uma mulher obediente, que estaria sempre ali lavando, passando, obedecendo às minhas ordens. Ele era muito ciumento, ele tentava esconder, mas era em algumas situações assim, os ciúmes dele se era nítido, assim, era muito aparente. Ele achava que ele era meu dono. Outra pessoa não poderia olhar para mim, não poderia falar comigo. Ela estava numa fase ruim, aí ela começou a frequentar a casa do pai e da mãe dela. E tinha um vizinho. Oi, Joyce! Quanto tempo? Oi! Pai, olha quem tá ali. E aí, voltou pra casa? Bons tempos, quem me dera. Ai, pai. Não, eu não voltei, não.
Não, eu vim visitar meu pai. E você, como que tá? Naquele dia ele ficou com muita raiva, porque ele achou que eu tava me insinuando pro rapaz. Vocês conversaram sobre o quê? Futebol! Joyce, tá doida? Fica conversando com o macho aí na esquina? Que isso? Tá maluca? Do que você tá falando? Me respeita. Eu só falei um oi. Ah, eu vi você falando oi, dando trela pra esse cara. Rafael, cuidado como você fala com a minha filha. Seu Ivanildo, eu não casei com mulher pra ficar dando trela pra macho na esquina não, viu? Quando a gente chegou em casa, a gente já foi em casa, já chegamos em casa já sem falar um com o outro. Deu saudade do tempo de solteira? Você não tem vergonha na sua cara, não? Agora eu entendi por que você queria ir pra casa do seu pai, né? Pra ficar de conversinha lá com o vizinho, né? Do que você tá falando, Rafael? O que eu tô falando? Presta atenção, Você tá Joyce. ficando louco. Você é cínica, mentirosa. Eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco. Você me trata como um otário lá e eu tô ficando louco. Você me respeita. Eu não vou passar por isso. Você não vai fazer isso comigo. Nem eu. Eu quase agredi ela naquele dia. Eu só não agredi ela porque ela estava grávida. Não, e eu achando que você ia lá pra casa do seu pai pra ficar de conversa com ele, com a sua mãe, mas não, né? É pra ficar de paquerinha, né? Presta atenção. Não dá pra Você falar me com você. respeite. Você não vai mais voltar lá sem mim, entendeu? Não dá pra falar com você assim. Eu gosto de ir na casa do meu pai porque eu gosto de conversar lá. Ah, gosta de conversar, você gosta de ficar de conversa com o vizinho lá. Mas você não vai voltar mais lá sem mim. Se você for, você já sabe. Com 5 meses de gestação, a gente mudou para Bahia, porque a gente estava passando muitas dificuldades financeiras. Então a gente viu na situação de ir para Bahia, que é onde a família dele mora, e eles poderiam nos ajudar em tudo. Aí o nosso relacionamento começou a melhorar, porque eu tinha tempo para ela. Parece até que a gente bate sempre na mesma tecla, né? Mas olha o que eles fizeram. Mal se conheciam e já foram morar juntos. Ela engravidou e quando a filha nasceu, veio outro momento muito doloroso na vida deles. Veja só. Passou das 42 semanas, aí fomos no hospital, o médico falou que não, que era para voltar para casa, que estava com 38 semanas. Quando a gente chegou na minha cidade, porque a gente tinha que ir ao hospital na outra cidade, né? Quando a gente chegou em casa, a bolsa estourou. Aí corremos para o hospital, né, da outra cidade. Quando foi por volta das meia-noite, eu lembro que a bolsa rompeu e eu comecei a entrar em trabalho de parto. Não induziram parto, não fizeram cesárea. E aí a minha filha, ela nasceu morta. E naquele momento o chão dos nossos pés assim se abriu. Eu pensava que tudo tinha sido culpa minha. Se eu tivesse tentado procurar ajuda, se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse me cuidado mais do meu interior, eu acho que eu poderia ter tido mais estrutura para lidar com a situação e eu teria mais cabeça para ter resolvido tudo. Foi um momento muito triste, porque era uma criança que a gente esperava, né? Eu lembro que ele, para não me ver chorar, ele não chorou. Da hora que tudo aconteceu até chegar em casa, ele não derramou uma lágrima. Porque ele sabia que se ele chorasse, ele ia me destruir. Foi sofrido para ela. E um pouco mais para mim, porque eu não podia demonstrar fraqueza perto dela. Então eu acalmava ela, a minha mãe estava lá, ficava com ela um pouquinho na sala também. Eu saía, ia no banheiro, ia chorar, ia descarregar. Aí lavava o rosto, voltava, não, tá tudo bem, eu tô aqui com você, vai dar tudo certo. Então foi uma dor muito grande a gente ter perdido a criança. Mas do mesmo modo foi um aprendizado pra gente. Porque a gente aprendeu a se amar, a gente aprendeu os valores, né? Fragilizados pelo sofrimento, eles decidiram que era a hora de pedir ajuda. Eu lembro que a gente conversou e eu falei pra ele, sozinho a gente não vai conseguir. E eles passaram a frequentar as palestras. E como foi para vocês quando vocês começaram a frequentar? O que mudou na relação de vocês? Tudo, né? Tudo. Mudou o nosso foco, mudou a nossa vida sentimental, mudou o nosso jeito de se tratar. Nosso jeito de se tratar, exatamente. Como você era antes e como você se define hoje? Antes eu era uma pessoa rude. Eu pensava só em mim.
Só em mim. Eu não pensava nela. Eu sempre tomava as decisões, então é o que eu faço e você tem que acatar e acabou. E como você vê, você enxerga ele diferente hoje? Ele é muito diferente hoje. Hoje eu consigo conversar com ele. Se a gente tem um problema e ele fala pra mim sobre o problema, chego com ele pra solução, né? A gente começa a compartilhar ideias. E era uma coisa que a gente não fazia de jeito nenhum. Era as opiniões dele, o jeito dele e acabou. E hoje não. Hoje ele pergunta as coisas, ele não faz nada sem antes me perguntar. Ela que manda agora. E você antes das palestras? Eu era insegura, eu desconfiava de tudo, tinha medos, muitos medos. E estava sempre acreditando que ele estava com outra pessoa, além de mim. E depois das palestras, eu passei a ser confiante, eu passei a ser mais determinada, até no que falar para ele também. Porque às vezes eu falava as coisas para ele, eu voltava atrás do que eu falava. Sabendo que eu estava com a razão, eu voltava atrás. E hoje não, hoje eu tenho mais firmeza nas coisas que eu falo, eu tenho eu sou mais imponente também no nosso casamento. Eu passei a ser uma mulher mais determinada, mais segura de si. Aí um dia você assistiu a palestra, né? Você estava assistindo comigo a The Love School, e aí o Renato falou uma coisa muito legal e você falou, nossa, isso é pra mim. Exatamente. Você lembra o que era? Era o jeito que eu tratava ela, porque eram as minhas regras, ele estava falando de regras no casamento. Então, eu me coloquei ali, eu falei, nossa, ele está falando de mim. Um casamento de uma pessoa só. Como é o tratamento de um com o outro hoje? Hoje é maravilhoso. Maravilhoso. A gente brinca o tempo inteiro, a gente se cuida o tempo inteiro. Verdade. Antigamente, ele ligava pra mim assim, uma vez no dia, assim, pra saber se estava tudo bem. Hoje não, hoje ele liga mais vezes, ele pergunta como é que eu tô. Às vezes a gente conversa hora no telefone. Verdade. Quando ele chega em casa também, a gente conversa muito. Eu pergunto o dia dele, ele pergunta o meu dia. E a gente tem mais essa comunicação. Tem um diálogo, né, no nosso casamento agora. Uma coisa que antigamente não tinha. Não tinha nenhuma. Hoje vocês podem dizer que são felizes? Com certeza. Parabéns a Joyce e ao Rafael. Eu queria destacar duas coisas aqui que eles falaram. Primeiro, que ele assistiu o programa, né? E uma palavra que o Renato falou foi em cheio. Então, você que sempre assiste o programa, toma uma atitude também, porque as coisas só mudaram para eles quando eles decidiram estar participando da palestra. E a segunda coisa, você vê, né, Cintia, eles começaram tudo errado, né? Foram morar juntos, ciúmes, a dor desde a infância, e no começo eles lidaram errado com a dor, como muita gente lida errado com a dor. Ela quer que a dor pare de qualquer maneira, e às vezes ela se machuca mais, ela se fere mais. No afã de se livrar da dor, ela arruma outras situações de dor. A gente já chegou até casos de pessoas que pensavam o seguinte: para fazer essa dor parar, eu tenho que tirar a minha vida, é o único jeito. E não é. Eles conseguiram amadurecer com essa dor, eles conseguiram aprender com essa dor, claro, orientados devidamente, vindo às palestras, e hoje eles alcançaram, como eles mesmos disseram, hoje a felicidade, hoje não falta nada para eles. E essa questão da dor, né, cada pessoa age de uma maneira, né, que, por exemplo, vamos dizer, no dia a dia, se eu encosto em alguma coisa que está quente, aquilo ali me causou dor. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mais encostar ali. Então, eu sei que está quente, então ali eu não posso encostar. Mas quando se trata da dor da alma, né? Quando se trata da dor, sabe, que é lá dentro, aquela dor que ninguém vê e que você não sabe, você não está sabendo lidar com essa situação, nesse caso, você tem que pedir ajuda. E diante dessa ajuda que você vai receber nas palestras da Terapia do Amor, você pode ter certeza que essa dor vai ser arrancada e você um dia vai poder dizer: eu aprendi com essa dor. Como aconteceu com esse casal e com tantos casais que nós sempre colocamos as histórias aqui. Entenda uma coisa: daqui para trás não dá para mudar nada. Daqui para frente eu posso fazer tudo novo. Então,
Se organize para nessa quinta-feira participar conosco das palestras que acontecem às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605, aqui no Brás. E atenção, durante o período da reunião, você pode deixar seus filhos na creche e o estacionamento também é gratuito. E como tem palestra por todo o Brasil, basta você acessar o site terapiadoamor.tv e encontrar a localidade mais próxima da sua casa. E vamos agora para a nossa cabine do desabafo. Lá você pode falar o que quiser e para quem quiser. Acompanhe. Por favor. E o meu desabafo é... Gente, a gente precisa de um amor recíproco, mas é difícil encontrar hoje em dia. Fazer o quê, né? A gente leva na música. Meu desabafo de hoje é pra toda a rapaziada desse Brasil que vacila muito nessa questão de futebol. Se você gosta de futebol, pô, procura alguém que gosta de futebol, né? Já pra ter esse consenso, não ter aquela coisa de cara, onde é que você tava? Tá, já como futebol que passado. Há 4 anos eu conheci uma pessoa maravilhosa que me faz muito bem. O nome dele é Moisés. Estou aqui para dizer a ele que eu amo muito ele. Estou muito agradecida de ter conhecido ele. Te amo, Moisés. Obrigada por me fazer a mulher mais feliz do mundo. Moro com meu marido, o nome dele é José Carlos, apelido como Gugu, como todo mundo conhece. E vim desabafar que eu não aguento mais, né? Essa vida dele que ele anda com tanta mentira. Gugu, para de mentir, para de viver na mentira, nessa ilusão. Para com isso, você mente demais. Para, Gugu. Para, Gugu. E olha, realmente, isso que ela falou é verdade, porque a relação tem que ser construída em cima da verdade. Mentir é errado e prejudica tanto o alvo da mentira como também o mentiroso. Daqui a pouquinho nós vamos saber como equilibrar as contas a partir de uma boa ideia. É o quadro Economia 2, que ensina caminhos alternativos para quem está desempregado. E também tem o 3x4, onde vamos comentar as notícias curiosas sobre relacionamento junto com os professores Cris e Renato. Então não sai daí, é depois do intervalo. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Já estamos de volta. E agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Numa época de altas taxas de desemprego aqui no Brasil, muita gente encontra uma saída abrindo o próprio negócio. A Ana Carolina e o Anderson estão casados há 13 anos e desde essa época passam por dificuldades financeiras e precisam de ajuda urgente para sair do buraco. Como se tornar um empreendedor de sucesso? Levamos os dois até a nossa especialista em finanças, Patrícia Lages, e você vai conferir as dicas que ela deu para o casal no quadro Economia 2. Muitos casais hoje em dia estão buscando ter mais flexibilidade nos horários de trabalho e também a possibilidade de fazer o próprio salário. Empreender o próprio negócio pode ser a solução e é isso que o casal Anderson e Carol estão querendo fazer. Estão querendo abrir um negócio. Isso. Qual é a ideia desse negócio? Já sabe o que vocês vão fazer? Não sabemos ainda. Sem ideias. Sem ideias? Sem ideias. E quanto vocês querem investir nesse negócio? A princípio, a gente queria começar o negócio do zero, sem investimento. Será que dá para abrir um negócio sem dinheiro e sem ideia? É isso que a gente vai descobrir hoje no Economia 2. Eu vou dar uma folhinha de papel para a Carolina, uma folhinha de papel para a Anderson, uma canetinha para cada um. E o exercício é o seguinte, vocês vão colocar nessa folha de papel, os dois juntos, inclusive, tudo o que pode ser uma ideia de negócio. Enquanto isso, dá uma olhadinha nessa história de sucesso de uma pessoa que também começou sem nada, sem ideia e sem dinheiro, mas que está arrebentando.
Meu nome é Priscila Menezes, eu sou formada em administração de empresas e em consultoria de imagem. Eu sempre trabalhei por 10 anos em uma empresa, era muito bom para mim, mas era a minha zona de conforto. Mesmo feliz no meu trabalho, eu queria algo diferente, eu queria empreender. Não tinha condição nenhuma e não tinha noção do que eu queria fazer. Depois de planejar, fazer uma lista, eliminar algumas coisas, eu chamei meu marido e falei, você seria o meu investidor? E ele, na hora, ficou um pouco assim, porque eu nunca pagava ele quando eu pedi os meus empréstimos, mas dessa vez ele acreditou em mim. Sentei, fiz todo um planejamento e fui fazendo por eliminação até chegar na minha loja de moda. Com isso, trabalhei bastante, consegui. A loja cresceu, eu atendo todo o Brasil e com isso trouxe autoestima, eu sou mais feliz, nós somos mais parceiros e financeiramente melhorou porque hoje eu já consigo, inclusive nesse tempo de loja, ter o salário que eu tinha quando eu trabalhava. Então é possível, você pode conseguir sem nada. Você não tem nada, mas se você acreditar, você consegue. Agora, o que vocês acharam dessa experiência de trabalhar juntos? Eu achei que a gente conseguiu pensar melhor, né? E juntos a gente conseguiu decidir algo que a gente pode fazer em família, que eu achei mais interessante. Anderson e Carol decidiram atuar no ramo de pets, que atualmente tem crescido bastante no mercado brasileiro. Agora, mãos à obra. Para você que nunca fez um modelo de negócio, eu recomendo que você faça o Canvas. A gente começa a preencher aqui, por esse quadro do centro, que chama proposta de valor. Então imagina aí em casa que você fale assim, eu vou vender uma cadeira. Você não vai colocar aqui cadeira, você vai colocar quais são os benefícios que a sua cadeira vai oferecer para o cliente. É isso que é a proposta de valor, é o diferencial. Então, no caso da super ideia de vocês, o diferencial é o seguinte, ó, reuso de material poluente. Isso aqui é importante porque quanto vai custar esse material? Zero. Era tudo que a gente queria. Outra proposta de valor aqui desse mesmo produto. É um produto ecológico e sustentável. Isso também é muito bacana porque está muito em alta no dia de hoje, né? Daqui a gente vai pular para cá, para o segmento de clientes. Esse trio de blocos aqui é o para quem você vai fazer. Então, quem são os seus clientes? A gente descobriu que o cliente para o produto deles, da Carol e do Anderson, são os veganos e os vegetarianos. Seguimos agora para o relacionamento com os clientes. É a forma como vamos conversar com eles. Pode ser pela internet, através do WhatsApp ou até via newsletter. O próximo passo é pensar como o produto chegará até o cliente. Vai ter uma forma de entrega para quem quer receber isso em casa, retirada para quem estiver perto de vocês e prefira passar lá e pegar, e tem correio para uma pessoa que mora longe. Você está na internet, você pode ter lá um cliente que mora em outro estado. Qual é a atividade principal? Porque a gente tem atividades secundárias. Por exemplo, a tua atividade vai ser secundária. A do Anderson vai ser a atividade principal porque ele vai ser o encarregado aqui da manufatura do produto. Você tem essa habilidade, né, Anderson? Aí o que acontece? Depois que você definiu as atividades principais, que podem ser várias atividades, você vai definir as suas parcerias principais, porque você vai ter que ter parceiros de trabalho. Então, no seu caso, a gente tem alguns parceiros que estão aqui, ó, que é o fornecedor de matéria-prima poluente, que nós não vamos dizer o que é. Outra coisa, vocês vão precisar de um outro material, que é um material também que vocês tiveram a ideia de usar como reciclado, porque é um material que vai para o lixo, né, Carol? Exatamente. O entregador, porque para as pessoas que não vão retirar, vocês têm que ter um sistema de entrega. Então, fechar com o entregador e o correio, que também vai ser um parceiro de vocês. Aí a gente vem para esse outro quadro aqui, que são os recursos principais. Então, o recurso principal aqui vai ser o Anderson, que vai fazer de fato, né? Vai fabricar manualmente esse produto. Então, mão de obra que vai ser basicamente do Anderson a princípio, mas a gente já está imaginando que isso pode crescer e vai crescer e vocês vão precisar de um ajudante, beleza? Aí a gente vem para aqui essa última dupla, que é estrutura de custo e a fonte de renda. Então, você vai colocar aqui todos os custos e todas as despesas. Só para a gente dar uma pincelada. Custo é todo
todos os gastos, né? São todos os gastos que estão envolvidos no produto. Tudo que você precisa para fazer o produto é custo. E despesa é tudo aquilo que envolve o produto. Então, por exemplo, água, luz, não é um custo direto, mas é uma despesa que vocês vão ter um pouquinho de aumento aí de água, de luz, né? Talvez de gasolina para entregar, buscar alguma coisa. Tudo isso tem que estar muito bem relacionado, não pode esquecer de nenhum custo, né? Porque vai sair aqui do bolso de vocês. E o último é o seguinte, como é que vai ser essa fonte de receita? Tudo anotado? Então agora vamos para o próximo passo, a assessoria jurídica. Convidamos o Dr. German Segre, que é advogado trabalhista, para tirar algumas dúvidas. A primeira delas é a seguinte, como abrir uma empresa sem ter um capital inicial? Como que eles poderiam fazer a roda começar a girar, mesmo sem contar com dinheiro agora? Então, o problema não é financeiro ou econômico. Então, vocês podem procurar um contador que aceite receber daqui a 60, 90 dias, quando você já tem recebíveis. E vocês acham que isso é possível? Sim. Tem? Já tem alguém em mente? Já. Tem até amigo da família. Amigo da família. Então dá para ele abrir e vocês começarem a pagar quando vocês já começarem a receber esse dinheiro. Sim, isso dá. Certeza. Porque aí vocês começam a operação dentro da lei. Vai ter um CNPJ, vai emitir a nota fiscal, pode abrir uma conta corrente com saldo mínimo, 50, 100 reais, e aí já o dinheiro das suas vendas entra na conta, vai ser contabilizado. Então, quando você diz, vou virar empresário, isso impõe uma série de riscos. É verdade. Que você tem que medir, conhecê-los, para depois, em função disso, decidir qual risco você deseja correr. Plano de negócios feito, empresa pronta para ser aberta. Mas e agora? Como administrar o relacionamento e o novo negócio? O que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo meu, porque no meu caso, eu trabalho com meu marido desde sempre. Na verdade, eu trabalho com ele desde antes da gente namorar e casar. Então, eu tinha uma ilusão, que já tô vendo que vocês não têm, e isso é bom. Eu achava assim, a gente nunca brigou trabalhando, então agora que a gente não vai brigar mesmo, nunca vai ter problema. E é um erro você achar que nunca vai ter problema. Por exemplo, já aconteceu de eu ter uma discussão e no outro dia eu pensando assim, gente, eu discuti ontem, eu vou ter que trabalhar com ele hoje. Eu vou ter uma equipe de 20 pessoas trabalhando. O que eu faço? E aí vou eu com uma cara emburrada, todo mundo percebe, fica aquele climão. Então, assim, não funciona. O que é legal é você separar. Olha, mesmo trabalhando dentro de casa. Então, assim, isso é um assunto de trabalho. Então, nós vamos conversar no trabalho, como se você estivesse falando com o teu chefe. Acabou o horário de trabalhar, aí vocês são um casal. E se você aí de casa também quer mais dicas aí sobre relacionamento, é muito fácil. Vai lá na nossa página facebook.com/Escola do Amor. Eu espero você no próximo Economia 2. Tchau, tchau. E agora, mudando um pouco de assunto, chegou a hora do quadro 3x4 da Love School. E já temos aqui os professores Renato e Cris. Olá. E nós já vamos começar então com a primeira notícia, que inclusive deixa exposto o nível de insegurança que pode chegar a uma pessoa, ou melhor, nesse caso, uma noiva. Veja só. Madrasta americana causou revolta nas redes sociais com uma postagem em um grupo de noivas. Ela comentou que quer proibir a filha do seu noivo, de apenas 3 anos, de ir ao casamento. Parece até história de bruxas dos contos de fadas, mas o caso é real. A noiva chocou os internautas com palavras agressivas em relação à criança e recebeu mais de 1000 comentários, a maioria criticando a atitude dela. Ela disse o seguinte: como eu digo para o meu noivo que eu não quero a filha dele no nosso casamento? Eu coloquei 100 crianças no convite, achando que ele iria entender, mas ele continua mencionando ela. Veja só algumas respostas que ela recebeu. Se esse casamento acontecer, eu duvido que vai durar. Já outra disse: se você não gosta de crianças, por que vai se casar com alguém que tem uma filha? Olha, acho que a pergunta é quem é o monstrinho aí nesse caso, né? Porque brincadeira. Se o casamento não aconteceu, ainda dá tempo de o camarada refletir, porque... Sim, e assim, pelo que eu entendi, o
o rapaz nem sabe que ela não quer, assim, literalmente, que a menina não vai. Ela não falou com ele, né? Então, assim, diante disso, eu acredito também que teve os sinais, né? Durante o namoro, o noivado. Então, isso fica de exemplo, né? Para as pessoas que ainda não casaram, se viu certos sinais no casamento, assim, antes do casamento, então é bom pensar, porque imagine casar com um monstrinho desse, né? Complicado. E é isso que dá, né? Você tem aí as redes sociais e as pessoas, elas estão desabafando, né? Elas não estão pensando muitas vezes no que elas estão falando ali ou escrevendo, elas estão desabafando. Eu imagino que essa noiva foi o que ela fez. Ela estava ali com raiva, né? Ela estava provavelmente naqueles dias do mês, ela estava com raiva e foi lá e postou esse comentário, né? Esse post aí audacioso, bizarro. E na verdade, o problema é que ela, né, estava ali mal, estava se sentindo mal porque ela tem ciúme da filha dele. E ela quis a simpatia de outras pessoas para se identificarem com ela. Tipo, eu entendo você. E não é assim. E é isso que dá, né? Às vezes as redes sociais dão essa sensação de que tem, assim, um grupo de pessoas que vai se identificar com você, que vai falar, não, você tem razão, você tá certo. Te entendo. E não foi o que ela conseguiu, né? E provavelmente a gente não sabe o que aconteceu, se ela se casou ou não. Mas provavelmente isso aí acabou com o relacionamento dela. Eu vejo essa notícia como um sinal de quão despreparadas as pessoas estão para entrarem num relacionamento hoje, de forma geral. As pessoas não fazem a pesquisa, o trabalho de casa, a avaliação no que elas estão entrando e depois querem tudo do jeito delas. Elas não entendem qual é a parte que cada um vai ter de fazer dentro de um novo relacionamento, o que elas estão aceitando em suas vidas e no que elas estão entrando e depois ficam reclamando, querendo mudar o mundo à sua própria imagem e semelhança. Não vai funcionar. Isso é um sinal do que já falamos há muito tempo aqui, que as pessoas entram em relacionamento com zero de preparo. Elas lidam como se fosse só aquele dia, né? Não quero a criança no dia do casamento, mas a criança já faz parte da vida dele, né? Não tem como fugir disso. A próxima notícia não poderia vir de outro lugar, senão do mundo das celebridades. Veja onde chega o nível dos envolvidos. Famosas disputando o mesmo homem. Luana Piovani e Pedro Scooby viveram uma história digna de novela mexicana. O casal estava junto há 8 anos, mas em 2016 chegaram a se separar por cerca de 3 meses. Reataram e este ano se separaram novamente. Os dois, que são pais de Dom e dos gêmeos Liz e Ben, viram seus nomes e suas histórias envolvidas em polêmicas e comentários nas redes sociais, após anunciarem a separação. Tudo porque, logo em seguida, Pedro e a cantora Anitta assumiram o namoro quando fizeram uma viagem para a Indonésia. Luana disse que não ficou abalada com o novo casal e declarou que a decisão de se separar do surfista foi dela. Porém, declarou em posts no Instagram que teve que engolir a seco quando o filho veio contar a novidade. Luana e Anitta trocaram indiretas por meio das redes sociais após o namoro ser revelado. No YouTube, a atriz afirmou que a relação amorosa se tratava de um show. Eles estão na idade do show. Eu me lembro de quando eu gostava disso também. Para que ficar escondendo? Acho que poderia ter sido de maneira mais discreta em relação a mim. Só poderia ter me dado um toque para eu não ficar sabendo pelas redes, disse Piovani. Mais uma vez, a internet, as redes sociais se tornam aí um lugar para lavar roupa suja e todo mundo ficar sabendo. E o pior é as crianças também, que acabam sofrendo de uma situação que mal entendem. Porque foi essa questão que eu pensei, né? Essa falta de consideração. Né, a consideração com a ex-mulher, a consideração com os filhos. E a gente vê que essa não é realidade só dos famosos, é realidade de muitas famílias, né, de muitas situações que acontecem nos dias de hoje. E aí entra também o egoísmo, porque a desculpa é assim, eu não mando no meu coração. Eu estou amando essa pessoa, estou apaixonado por essa pessoa e eu tenho que corresponder a isso.
mas falta a consideração com a família, né? Com as outras pessoas, né? Mas você sabe que eu acho, Cíntia, que às vezes, né, você falou muito bem, isso acontece com todo tipo de pessoa, não é só celebridade, não. Muitas pessoas estão fazendo aí, pessoas anônimas. E elas não têm consideração com o filho da outra, com o filho do outro, não tem consideração. Mas por quê? Porque querem marcar território, sabe? Eu comecei esse relacionamento, eu já vou marcar esse território. Vai tirar uma foto lá no Instagram, que, né, dependendo de quem você é, você tem aí milhões de seguidores. Vamos mostrar, vamos marcar território, porque agora, se todo mundo souber que ele é meu, ninguém vai pegar. E vai ficar mais difícil até para ele se separar, porque agora já está lá nas redes sociais, todo mundo já está vendo. Sabe? Eu acho que a Anitta não está querendo marcar território. Eu acho que ela deve seguir, como muitos devem seguir, esta filosofia. Não estou nem aí, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não é? E daí? Qual o problema? Estou fazendo alguma coisa errada? Então, essa atitude do e daí, né? Porque vamos ver quanto tempo vai durar esse relacionamento, né? Quanto tempo vai durar? Então, essa atitude do e daí é muito comum hoje, onde as pessoas elas estão pouco se lixando com as outras, pouco se lixando com quem elas estão ferindo, atropelando, machucando no meio do caminho, para satisfazer a sua própria vontade. Então, quer dizer, é o mundo do egoísmo. Então, o egoísmo é o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é o egoísmo. A pessoa pensa nela, ela não pensa no próximo. Então, nisso vocês vão atropelando relacionamentos, vão se ferindo, mas a conta chega um dia. A conta chega, seja para a Anitta, seja para a Scooby, seja para quem quer, a conta chega, porque você planta, você colhe lá na frente. E a conta vai dizer aí, tô nem aí, cheguei. A conta vai dizer, ó, tô nem aí, cheguei. Não tem jeito. A última notícia é um alerta para os pais e mães. Vaidade é bom, mas na medida e na idade certas. Olha só. Sua filha pequena anda interessada nas suas maquiagens. E seu filho copia os cuidados do pai ao se arrumar, ou mesmo os modismos de algum ídolo. Muita atenção! Essas atitudes inocentes são normais, mas em alguns casos podem preocupar. Especialistas afirmam que isso faz parte de um processo natural de identificação e desenvolvimento emocional. Você não deve inibir a criança, mas sim deixar claro que usar objetos de adultos configura apenas um momento de divertimento e não faz parte do universo infantil. Mas e quando a criança insiste em manter esses hábitos na rotina diária e não consegue entender que aquilo é só uma brincadeira? Pois é, aí é que mora o perigo. A psicóloga Melinda Blanco, do Hospital Albert Einstein, adverte. Além da ansiedade, é possível que no futuro desenvolvam transtornos como depressão, anorexia e bulimia. Para manter a autoestima independente da aparência, os elogios devem ser focados também em outras qualidades, como o aprendizado e as pequenas conquistas. E repare como as crianças vão adorar. Eu acho que isso é muito complexo, porque ainda mais hoje, com tudo acontecendo muito rápido, as crianças acabam reagindo de forma muito precoce. Se o pai não estiver atento para ver os sinais e coordenar, né, até inibir alguns comportamentos, é preocupante. E eu vou até além, né, dessa questão que não é só a vaidade em si, da maquiagem, da roupa, mas a gente vê muito os pais expondo as crianças nas redes sociais, né? Ah, que bonitinho, vou criar um canal no YouTube, tem aqui o Instagram, quer dizer, coloca a criança que não tem maturidade, que não sabe o que é aquilo, expõe a criança, né, numa situação que ela vai crescer com aquilo, ela não sabe o que é, como reagir, e realmente a consequência vai ser ruim, porque ela quer. Ah, poxa, todo mundo quer minha atenção, né? Criança tem esse momento de atenção, ela quer roubar a atenção do adulto, né? Mas, infelizmente, a gente vê que está faltando maturidade nos pais, né? E outra coisa também, que isso é sinal não só de vaidade, eu vejo que é também um sinal de insegurança de muitas crianças. Hoje em dia, os pais estão muito ausentes, estão trabalhando, está todo mundo, né, fazendo um monte de coisa, menos está lá do lado do filho, olhando para ele, conversando com ele, sabendo o que ele pensa, né? Então, muitos pais estão deixando os filhos nas redes sociais. Brinca aí, brinca com joguinho, faz o que você quiser, fica aí o dia todo porque eu tenho coisa para fazer. E ali, ele tem a atenção das pessoas que seguem ele, né?
mas ele não tem atenção do papai e da mamãe. Como que eu vou arrumar a atenção do papai e da mamãe? Então, se eu ficar mais bonita, eu vou chamar atenção. Se eu começar a ter certos comportamentos aqui, até mesmo comportamentos errados, será que eles vão me dar atenção? Então, muitos filhos, muitas crianças estão inseguras, elas estão carentes, elas precisam de atenção. E se você, mamãe e papai, não derem, então alguém vai dar. E talvez uma pessoa que, né, não tem as boas intenções. Porque isso também envolve o processo da erotização, né, precoce, a erotização das crianças. E essa parte da atenção também, porque os pais muitas vezes estão ocupados e ausentes, eles acabam procurando substitutos da atenção, ou seja, arrumando coisas para as crianças fazerem. Então, sempre vai haver uma indústria, sempre vai haver alguém querendo fazer dinheiro em cima das brechas, né, das oportunidades. Então, se os pais estão querendo arrumar algo para entreter seus filhos, então vai haver alguma indústria que vai dizer assim, olha, aqui tem maquiagem para criança, né? Aqui tem alguma coisa que você pode usar para o seu filho. Então, isso acaba se tornando um comércio e tentando resolver um problema, cria outro problema. Eu digo que os pais têm que deixar a criança ser criança. As crianças precisam da fase de criança, da fase da inocência. E cada vez mais se torna necessário proteger as crianças hoje, porque elas estão perdendo a inocência muito rapidamente, de forma muitas vezes perigosa. Fica a dica aí para os pais e para as mães, atenção, seja pai, né? Seja pai, seja mãe, seja presente. Eu lembro também, até assim, falando, eu lembrei, né? Eu sempre lembro do meu pai quando eu era criança, às vezes eu queria pintar unha e ele sempre fala, não, ela não tem idade para isso. Aí eu queria passar um batom, não, ela não tem idade para isso. Quer dizer, isso foi bom. Às vezes fica chateada, a criança assim, não quer, mas você vê que até hoje eu lembro disso. A presença do pai e da mãe, como que é importante. Agradecer os nossos professores, obrigado, querido, obrigado, Renata. Obrigado. E chegou aquele momento especial que apresentamos todo final de mês, é a hora do Reforçando a Lição, onde revemos alguns aprendizados importantes que tivemos aqui na Escola do Amor. E vamos começar relembrando a história do casal Valquíria e Williams, que pularam etapas na relação e tiveram que aguentar as consequências das escolhas que fizeram. Acompanhe. A Valquíria e o Williams pularam todas as etapas de um relacionamento. Começaram a namorar e em pouco tempo ela engravidou. No comecinho foi tudo legal, foi assim, né? Tudo novo, né? Conhecemos. Mas conforme os anos foi passando, daí começou a vir, né? Os ciúmes. Ele trabalhava, né? Eu tinha medo dele conhecer outras meninas, outras amizades. A gente namorou 4 anos. E daí eu descobri que eu estava grávida. Quando foi fazer o primeiro ultrassom, ele falou assim, mãe, você está grávida de gêmeos. A gente saiu dali maravilhado e pensando, né? O que a gente vai fazer? Em pouco tempo, outra surpresa. Williams era usuário de drogas, para o desespero da Valquíria. Eu comecei a usar cocaína. Eu senti uma certa reação de agressividade por minha parte, já dentro de casa. Então, qualquer motivo, qualquer sermão que ela dava, já era motivo de briga, já era motivo de agressão verbal. E cada dia que passava, eu ficava mais dependente, a ponto de já não usar com os amigos mais. Eu queria comprar e usar em casa. Isso aqui! Isso aqui! Me explica o que é isso! Vai, me fala agora! Isso não é nada, isso é uma bobagem, não é nada. Você tá me tirando de palhaça? Olha pra mim, é isso que você fica fazendo todas as noites? Você quer saber a verdade? Eu vou te falar, sabe o que é isso aqui, ó? Tá, isso aqui, sabe o que é isso aqui, ó? Cocaína! Quando eu descobri, né, até me veio a revolta, quando eu descobri a droga. Mas eu tive sabedoria para lidar com aquilo. Então, aquilo ali me despertou. Foi aonde eu falei, mas peraí, eu tenho que mudar primeiro. Em meio a uma tempestade de desentendimentos, brigas e traições, eles chegaram às palestras. A lição que esse casal nos trouxe é chover no molhado. Porque sempre falamos isso aqui, não pule etapas. Existe um passo a passo a ser seguido.
Primeiro, se conheçam bem, sejam bons amigos, observe o caráter um do outro. E depois, se tudo correr bem, vem o namoro, o noivado e os ajustes antes do casamento. Tem gente que vai atropelando tudo, já mora junto. Você tem que lembrar que é depois que passar o tempo da adaptação que é o momento do casal aumentar a família. Ok? Não antes, depois. É isso aí. Então, vamos agora rever o que aconteceu com o casal Pedro e Leide. Ele cometia traições compulsivamente e ela era fraca e insegura. Pedro estava longe de imaginar que o preço da traição seria tão alto. Acompanhe. O Pedro cresceu vendo o pai sendo infiel à mãe dele. Quando adulto, repetia o comportamento que se acostumou a ver em casa com todas as mulheres com quem se relacionava. Se casou pela primeira vez aos 19 anos. E eu, como eu não amava ela, comecei a procurar aventuras. E comecei a atrair minha esposa um atrás do outro, todo final de semana praticamente. Até quando eu cheguei no ponto, já tinha 16 anos casado com ela, eu cheguei nela e pedi a separação. Quando conheceu a Leide, achava que com ela seria diferente, mas não foi. Estava muito apaixonado pela Leide, né? Muito feliz, né? Até que um dia comecei a parar no farol, eu comecei a dar cartão. Nossa, quanta mulher bonita nessa tarde, hein? Ei, moça bonita! Olha, eu estou até sem palavras, sou até meio tonto. É sério, sério. Isso é diferente de tudo que eu já vi. Eu vou fingir que é só comigo. É, sério, sério. Ó, pega um cartão da minha empresa, aí tá meu telefone. Você me liga hoje, a gente sai. Eu vou provar o quanto você é especial. E aí foi onde começou a recaída, onde ela atacou. E eu já não conseguia olhar mais a Leide com o mesmo olhar mais. Depois que foram morar juntos, ele teve diversas amantes e por uma delas já estava a ponto de falir a empresa que havia construído e quase se separou novamente. Chegou um ponto da minha amante virar minha esposa e minha esposa virar minha amante. Eu estava percebendo que tinha algo já estranho, né? Por causa da ausência, a distância do Pedrinho. Porque antes, no começo, era um grude, depois começou a se afastar de mim. Quando eu percebi, eu estava entrando em depressão. Até que a Leide foi procurar ajuda nas palestras e ele caiu em si. Traição é um ato de covardia, né? Uma falha no caráter. Trocar o seu relacionamento por algumas horas de prazer pode trazer consequências desastrosas. As tentações estão sempre aí. Resista a elas e fique firme em seus princípios e valores. Agora, e quando a diferença de idade é colocada à prova em uma relação? Você vai ver alguns casos e como os envolvidos lidaram com isso. Michele conheceu o ex-marido quando ela tinha 28 anos e ele 18. Ficaram casados por 10 anos e atualmente estão separados há 2. O relacionamento não foi 10 anos ruim, não, teve momentos bons, mas a diferença de idade sempre pesou. A diferença é de mundo, é de cultura, a diferença social, a diferença de cabeça, a diferença de vontades. Eu me via muitas vezes mãe dele. Na época, o ex-marido da Michele era cantor e uma fã de 16 anos passou a se aproximar da família. Eu fiquei muito mal por isso. Aí eu me senti, nossa, me senti feia, velha. Foi péssimo porque eu investi num relacionamento minha vida, né? O Sildner é 17 anos mais velho que a Nildete. Ele tinha 42 e ela 25 quando se conheceram. Eu via o homem mais velho como um homem maduro, como um homem que poderia atender às minhas expectativas, dentro dos meus requisitos. Isso me gerava uma segurança. Então, esse negócio da gente, né, estar com uma pessoa mais nova, de uma certa forma, isso daí trazia uma insegurança, né? Por quê? Porque é uma pessoa bonita, uma pessoa mais nova, e aí você fica com aquela, né? Poxa, mas será que daqui um tempo ela não vai achar um cara da faixa etária dela, aquele cara
né? Musculoso. A relação já começou cheia de problemas, já que tiveram que lidar com o preconceito social. E assim, eu tive muita objeção no começo desse relacionamento, por parte da sociedade, por parte da própria família. E aí, Nil, me conta, vai, com quem você fala tanto nesse telefone? Tá curiosa, é? Você não vai acreditar. Ai, fala logo, odeio quando você faz isso. Tá bom, vou te falar. Eu tô falando com o Sildner. Ai, eu tô gostando tanto dele. Ele me faz tão bem. Não acredito. Para tudo. A mamãe já sabe disso. Vocês dois não têm nada a ver. De novo isso? Poxa, a gente tá namorando. Poxa, eu não sabia que eu não podia falar mais nada pra você também. Não, não é isso. Você pode namorar com quem você quiser, mas justo um cara que tem o dobro da tua idade, divorciado, ainda com filha. Você tá se preocupando à toa. Você e todo mundo lá de casa. O meu pai, quando o conheceu, que foi na minha festa de formatura, em agosto de 2006, meu pai deu uma resposta muito malcriada. Eu cheguei, apresentei, eu falei, esse aqui é o Sildner. Aí ele falou assim, quem gosta de velho é reumatismo. Mesmo assim, eles se casaram, mas o Sildner traiu a Nildete e ela descobriu a traição. E aí, no dia seguinte, eu falei para ele que eu iria procurar o cartório para fazer o nosso divórcio. E aí, antes de chegar no cartório, eu encontrei com uma amiga. Eu me abri para ela. E essa minha amiga chegou para mim e falou assim, Nildete, não faça isso. Tem jeito, né? Vá participar das palestras. Como a gente viu, o amor não é suficiente para superar as incompatibilidades. É preciso muito trabalho, muita determinação, sacrifício e, claro, muito amor inteligente, né, Cíntia? Isso aí, não pode deixar isso de lado, né? E o nosso último reforço é sobre a aula que vimos hoje, logo no começo do programa. Como a dor pode ser uma professora muito eficiente na vida amorosa. O Rafael cresceu sentindo-se rejeitado pelo pai, que foi embora quando ele era ainda pequeno. E além de sofrer com a dor da falta do pai, tinha que conviver com as agressões praticadas contra ele pela mãe, que o espancava quase que diariamente. Eu era muito frustrado, né, como pessoa. Eu me sentia sem família, que eu não tive amor. Eu não tive amor de mãe, eu não tive amor de pai. A única pessoa assim que eu falo assim que me amou foi minha avó. Quando conheceu a Joyce, se apaixonaram. Ela engravidou e eles foram morar juntos. Mas ela não conseguiu se adaptar à mudança repentina de vida. Sentia-se só e deprimida, enquanto que o Rafael não sabia como ajudá-la. E ele tentando me fortalecer, mas quando ele via que ele não conseguia fazer nada para mudar a situação, então ele se afastava de mim. E era onde eu sofria muito mais, porque eu sofria mais com a distância dele do que quando ele estava ali, pelo menos tentando me trazer assim alegria, me trazer para o mundo real de volta. Amor, ainda na cama? Já é quase noite. Eu vou abrir a janela, tá? Para entrar um pouco de ar. Não. Rafael, eu tô cansada. Eu já pedi pra você me deixar aqui sozinha. Eu sei que você tá cansada, mas tem que reagir. Vamos levantar, vai. Você não entende. Você não percebeu que eu tô bem aqui? Eu quero ficar sozinha. Minha cabeça tá explodindo. Com 42 semanas, que foi o tempo limite, me mandaram fazer uma cesárea de emergência. Fiquei praticamente das meia-noite até as 10h40 do outro dia em trabalho de parto. Como passou da hora de nascer, o bebê faleceu após o parto e a dor da perda da filha uniu o casal. Então foi uma dor muito grande a gente ter perdido a criança, mas do mesmo modo foi um aprendizado pra gente, porque a gente aprendeu a se amar, a gente aprendeu os valores, né? A dor é um alerta de que algo não está bem com o nosso corpo e na relação também é assim. Só que ela é uma ótima professora, porque nos mostra, às vezes da maneira mais difícil, onde estamos errando e a forma correta de agir no relacionamento e mudar então a situação. E de brinde ainda nos dá a oportunidade de aprender com o erro dos outros. São lições importantes que agora é só você colocar em prática e ver a eficiência dessas lições também na sua vida
família e no seu relacionamento. Por hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima semana estaremos de volta com mais lições sobre o amor inteligente. Veja só o que estamos preparando. Eu era uma mulher muito chorona, eu era muito sentimental, tudo eu chorava. E quando eu casei, saí da casa dos meus pais, tudo era motivo de choro. Qualquer coisa que eu falasse um pouquinho mais firme, ela chorava. Então chegou um momento que eu falei, então já que comigo não tá bom, então eu devolvo você pro seu pai. Me dedicava ao meu filho, era atenção, carinho, cuidados. E com isso o Mário foi ficando mais largado, mais abandonado. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí conheci uma outra pessoa, aparentemente seria na amizade, começamos a trocar mensagem. Quando eu fui ver, eu estava traindo a Alexandra com essa pessoa. Até mais, alunos. Tchau, tchau.